Bom, pessoal, eu resolvi fazer aqui o vídeo, né, para estar iniciando o nosso desafio lá, que foi lançado no Facebook aí, de estar contando o que Deus fez na minha vida, como Ele tem transformado a minha história, o meu testemunho, né. E, bom, a minha vida com Deus, vamos dizer assim, essa caminhada começou desde bem criança, quando eu tinha por volta de 7 anos. Minha mãe se converteu, começou a ir para a igreja, e eu fui acompanhando ela. E ele me deu um lugar que eu gostava, cresci ali, tinha amizades, e graças a Deus, justamente pela graça dele, isso fez com que eu crescesse assim. Me livrou de muitas situações que eu sei que muita gente passa, algumas coisas que muitas vezes desagradam a Deus, e muita coisa errada, vou dizer que infelizmente é comum hoje em dia. Pela graça de Deus eu não fiz. Mas apesar disso, durante muitos anos eu não tinha, talvez por não compreender direito, ou não sei exatamente hoje, mas eu não tinha aquele comprometimento com Deus, não tinha aquele cuidado de realmente estar buscando ter uma vida diferente por causa de Deus. E as coisas iam acontecendo meio que naturalmente. Mas o que acontece? No ano formei no ensino médio, em 2008, e tinha feito o Enem e consegui uma bolsa para estar começando a faculdade, curso de engenharia de produção, na faculdade em Barão de Cocais, no ano de 2009. E é uma cidade que eu sinceramente não sabia nem onde ficava, não conhecia ninguém, minha família também não. Mas como foi uma oportunidade, uma porta que Deus abriu e algo que eu queria muito, com o incentivo da minha família, eu resolvi encarar o desafio. E fui pra lá, justamente foi aquele momento assim, quando minha mãe foi comigo, deixou lá minhas coisas e tal. Ao que eles voltavam foi assim, de certa forma, um choque, né? Me senti sozinho num lugar que não conhecia ninguém, não conhecia o lugar, não sabia o que eu estava fazendo ali direito. E pensei, cara, lógico, eu vou procurar, pelo hábito que eu tinha também, vou procurar uma igreja evangélica para mim frequentar, conhecer as pessoas, né, quem sabe melhor. E fiquei assim, tinha uma igreja lá que eu comecei a frequentar, que era muito boa, mas não sei, por algum motivo também, talvez eu não me sentisse. A vontade eu continuava na mesma como eu me encontrava antes aqui. Na verdade, o problema não era a igreja, era eu. Mas teve um dia, daí uns 2 meses, teve um dia no dia 23 de maio de 2009, que eu tinha sido convidado nessa igreja a participar de um evangelismo que ia ter lá na cidade, com um grupo de uma outra igreja que ia lá, eu não conhecia e tal. E nesse tempo eu ficava em casa também, eu estava lá só por causa de estudo, não trabalhava e tal, ficava só sem nada para fazer, pensar, por que não ir lá também, ser bom, passar o tempo. E nesse dia eu, chegando lá, encontrei até 2 colegas meus de faculdade também, que participavam, e esse grupo de uma outra igreja que ia lá, era um grupo formado por vários jovens, da igreja metodista de Barão de Cocais, um grupo que era chamado de Juventude na Rocha, um ministério que eles tinham, justamente com foco em evangelismo. Nesse dia eu cheguei lá à tarde, distribuindo os panfletos, conversamos com algumas pessoas, convidando para o culto que a gente ia fazer à noite. E foi um tempo bacana, pessoal, gente boa, gostei muito. E à noite, naquele culto ali, eu não lembro sinceramente qual foi a palavra, mas eu sei que naquela noite ali Deus me tocou, eu senti necessidade de estar afirmando um compromisso com Ele, de estar mudando, não estar deixando a minha vida simplesmente seguir como ela estava seguindo. E a partir de então, eu passei a
a frequentar essa igreja metodista com esses jovens. Comecei a acompanhar, sempre a participar desse ministério. Sempre, aos finais de semana, escolhiam algum bairro lá da cidade e faziam o culto, vamos dizer, o grupo de jovens do encontro, o momento de evangelismo, na praça. Escolhiam a praça do bairro lá. O pessoal ia mais cedo, convidava todo mundo, e à noite fazia um culto ali com teatro, louvor, pregação, e muitas vidas foram alcançadas a Deus, né, nesses dias. Foi um tempo muito bom. E aí eu fui realmente, comecei a me dedicar, comecei a estudar a Bíblia, a minha palavra, orar, firmei, vamos dizer, um compromisso com Deus, comecei a fazer aquilo que eu entendi ser a vontade dele. E, de fato, foi muito bom. Mas, vamos dizer, eu aprendi mesmo, talvez nos momentos difíceis da minha vida, por essa questão de estar sozinho, longe de tudo, passava por algumas situações que realmente eram, para mim, naquele momento, eram muito complicadas. E uma delas, por exemplo, com relação à moradia. Eu morei em Barão de Cocais durante 10 meses. Nesse tempo eu morei, se não me engano, em 5 lugares diferentes. Morei um tempo em República, com 2 colegas meus, que depois acabaram indo embora. Morei um tempo em pensão, morei um tempo com uma sobrinha de um vizinho meu também. Na verdade, esse foi o primeiro lugar que eu fui, provisoriamente. E então, essa indefinição, algumas coisas assim, é um pouco complicadas, mas o primeiro semestre foi tranquilo. Chegou o mês de julho, eu voltei para Carmésia, fiquei um mês aqui, ótimo, com a família e tal. E quando eu voltei, no Barão de Cocais, no início de agosto, aí foi o maior choque, porque justamente tinha uma época que eu tinha mudado de casa, e eu tinha ido para um lugar que, de imediato, quando eu cheguei, eu já não, apesar de eu ter visitado antes e ter falado que eu ficaria ali, eu não gostei do lugar, não me sentia bem, por vários motivos que eu acho que não convém falar aqui, mas aquilo estava me incomodando muito. Eu, sei lá, uma semana, praticamente não dormi direito, eu comecei até meio a passar mal, senti um chiado, uma coisa ruim, e aquela angústia, aquilo foi me incomodando de um jeito que eu estava pensando, cara, não vou ficar aqui não, vou desistir desse negócio, voltar para Carmésia, tem que dar certo. Conversei com minha mãe por telefone algumas vezes, já bem triste e tal, e eu ficava incomodado de tal ponto que, sei lá, eu levantava assim cedo, saía de casa e queria ficar na rua assim, ver procurar alguém conhecido, alguém da igreja, ficar conversando, passar o tempo para dar aula de tomar banho à noite para a faculdade e não ficar em casa. E numa dessas saídas, nesse tempo todo, que é um tempo que para mim estava sendo bem difícil. Eu lembro que uma dessas noites aí, que eu não dormi direito, eu acordei, ver televisão, não tem nada pra fazer, não vou conseguir dormir. E aí eu, de madrugada, não tem nada de interessante na televisão, liguei num canal que estava passando uma pregação, se não me engano, posso ter enganado hoje, mas acho que era Silas Malafaia até falando. E algumas coisas outras eu fui acompanhando assim, mas eu falava justamente sobre algumas passagens da Bíblia que falam de sofrimentos, de tribulações, de como isso contribui para o nosso crescimento. Se eu não me engano, ele fala no texto de Romanos 8, fala que os nossos sofrimentos eles estão produzindo para nós uma glória eterna, pesa mais do que todas as outras coisas. E aquilo ali para mim, naquele momento, eu sei que evangelho na televisão, principalmente hoje, é complicado, mas na minha história o que aconteceu nessa noite foi isso. E aquilo já de certa forma já me trouxe uma paz, mas ainda não entendi muito bem e tal, mas foi de certa forma já um grande alívio e tal. Depois voltei, não lembro se eu consegui dormir e tal, mas a situação da casa não se resolvia e tal. E um dia na rua assim de manhã encontrei com um amigo até desse Juventude na Rocha, me indicou um outro lugar para morar, uma pensão e tal, na casa de uma senhora lá. Vamos lá conhecer. E fui. Acabei gostando, acabei mudando mesmo. Então lá eu fiquei até o fim
do ano e tal. Tinha as dificuldades, acho que na verdade muitas vezes por eu nunca ter morado fora de casa, muita coisa me incomodava. Mas eu continuei ali, sempre muito feliz no meio dos jovens, do Ministério da Juventude na Rocha, e realmente sendo fortalecido pela palavra de Deus e encontrando assim essa paz. Ainda assim é uma situação para mim também complicada, porque eu morava lá, meus pais todo mês tinham que mandar dinheiro para mim, eu estava desempregado. E então aquilo me incomodava bastante, até que eu fui tendo o desejo de voltar para Carmese também. Eu sempre tentava transferir minha faculdade para Itabira, mas não estava conseguindo. E no final do ano eu tinha feito inscrição, prestei um concurso aqui em Carmese para trabalhar na prefeitura aqui. Fiz essa prova e tal, o resultado demorava a sair. E naquela vontade de voltar para Carmese, não sei o que vai acontecer, mas vamos esperar. E aí Deus abençoou que eu fui aprovado nesse concurso para trabalhar na prefeitura aqui. E tinha a questão da faculdade, eu não queria largar, mas eu estava tentando transferir para Itabira. Não tinha condições de eu morar em Carmese, estou em Barão de Cocais, totalmente fora de mão. Mas em Itabira tinha possibilidade, inclusive tinha muita gente que morava em Carmese que estudava em Itabira. Então esse é o meu desejo. Mas eu não conseguia transferência de faculdade. Mas mais uma vez, pela graça de Deus, nesse ano também de 2009 eu tinha feito o Enem novamente. E como Deus vai abrindo as portas na nossa vida, no tempo dele, não quando a gente quer, pela graça dele eu consegui a bolsa na faculdade, na FUNSES, em Itabira. E aí encaixou tudo. Eu voltei para Carmese, comecei a trabalhar na prefeitura no ano de 2010 e comecei a estudar em Itabira também no mesmo ano. E nesse ritmo eu fiquei durante 4 anos. Trabalhava na prefeitura aqui durante o dia, de 8 às 4. Chegava 4 horas, entrava no ônibus, direto à porta da prefeitura para Itabira em faculdade, chegava às 7 horas, tinha aula até 10h30 e voltava, chegava em casa 1h15, 1h30 de madrugada, para trabalhar no outro dia cedo. Uma vida bem corrida, mas que para mim estava bom, era aquilo que eu queria, fui levando. E Deus abençoou que durante esses anos todos, graças a Deus, nunca tivemos nenhum tipo de acidente. Teve alguns imprevistos, alguma coisa, às vezes você chega mais tarde em casa, um pneu que fura, alguma coisa assim, mas pela graça de Deus nunca aconteceu nada de ruim comigo ou com qualquer outra pessoa no ônibus. E aí no ano final de 2013, início de 2014, já aproximando do último ano do curso da faculdade, eu precisava fazer um estágio também, né, para poder apresentar para uma faculdade, para concluir meu curso. E já tinha bastante tempo, na verdade, que eu vinha procurando, mas como eu tenho dito, na minha vida Deus tem aberto todas as portas no momento certo. No início do ano passado, ano de 2014, eu consegui uma oportunidade de estágio em Itabira, numa obra lá de um hospital. Me mudei para Itabira de novo não, né? Pela primeira vez, novamente eu me mudei de casa. Fui para Itabira, trabalhei 6 meses nessa obra, até que a obra foi paralisada, encerrada, e ficava naquela indecisão, o que ia acontecer no segundo semestre, que eu precisava de estágio também, se eu ia voltar para Carmese, se eu ia conseguir alguma outra coisa. Mas Deus estava me deixando tranquilo até então, e graças a Deus. E Deus ajudou que eu consegui uma outra oportunidade de estágio também, no segundo semestre, para outra obra, uma obra de construção do prédio da Unifei. E eu continuei em Itabira e tal, fiz o estágio lá até o final do ano. Agora, no final do ano, na verdade no início de janeiro, agora, final de janeiro, eu concluí o curso de engenharia de construção, me formei com o legal no dia 30. E com isso eu não podia mais fazer estágio, até então eu estava fazendo estágio, mas eu não sabia o que ia acontecer também depois, se eu ia voltar para Carmese, voltar a trabalhar na prefeitura, ou se poderia ser alguma outra oportunidade, mas mesmo na indefinição, pelo que eu já tinha aprendido, pelo que eu conheço de Deus, eu ficava tranquilo, porque sabia que
estava trabalhando para mim, para que melhor acontecesse. E aí na semana que eu colei grau, que eu até então estava tranquilo, mas eu soube que eu seria contratado pela empresa. Então hoje eu concluí minha faculdade e eu estou trabalhando, agora não mais como estagiário, como contratado, e tem sido uma experiência muito bacana. Mas, independentemente dessa, vamos dizer, dessa minha história, de como Deus tem me abençoado, vamos dizer, nas oportunidades de estudo, de trabalho, o principal é que Deus tem me ensinado a confiar nele, o quanto que ele é fiel em todas as coisas, a todas as áreas da minha vida. Um versículo que desde esse tempo, não sei, não me lembro se eu ouvi nessa madrugada que eu falei que eu fui ver televisão, mas que em algum momento eu ouvi que mexeu, falou muito comigo, que até hoje eu sempre lembro dele, é o de Romanos 8:28, que fala que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esse versículo me dá uma paz enorme, porque eu sei que seja qual for a dificuldade, qual for a tribulação que eu estiver passando, assim como foi naquele momento, talvez alguma coisa que para outros não incomoda, mas que para mim era muito difícil naquele momento. Eu sei que em qualquer situação dessa, como eu amo a Deus, eu sei que tudo o que acontece comigo está cooperando pelo meu bem, porque Deus tem todo o poder, me ama, Ele está no controle e Ele faz com que tudo ocorra de forma que o melhor aconteça para mim. Mesmo que para mim, no momento aquilo não pareça, eu tenho a paz, a tranquilidade de saber que Deus está trabalhando por melhor na minha vida. E esse versículo para mim é o que eu sempre tento passar para outras pessoas também, porque realmente é o que me dá força em muitos momentos. Saber que tudo coopera para o meu bem, porque Deus está no controle. E assim eu espero que seja, que todos venham a compreender essa mesma mensagem. Basicamente, essa é a minha história. Se alguém tiver mais alguma curiosidade, pode estar me perguntando aí, eu tenho o maior prazer de estar passando. E agora eu espero que também outras pessoas aí aceitem o desafio e contem a sua história. É isso.